Seja muito bem-vinda ao Clube das Inovadas. Aqui eu tiro dúvidas de mulheres que querem destravar todas as áreas da vida com um alinhamento cosmossistêmico. Eu sou Fabi Santana, sou mentora de inovação e hoje a gente vai falar o seguinte, faça isso quando receber críticas e veja sua vida destravar. Mulher do céu, eu não sei você, mas eu antes não sabia lidar com crítica, não. Nem um pouco, nem um pouco. Menina do céu, alguém me criticava, falava alguma coisa pra mim. O que é crítica, né? O que é crítica? Falar que você tá errada, você tá fazendo errado, que tem alguma coisa que você pode fazer melhor, né? Só que pra quem tá recebendo, é assim, nossa, tô toda errada, né? Não sei fazer nada direito. E aí fica aquela sensação de impotência. E aí... eu sei que quando alguém me criticava, mulher do céu, descia aqui, a deusa da justiça do meu lado, eu podia até tocar nela, né? E desse outro lado descia aqui a deusa da guerra, né? Eu ia pra guerra, então assim, já me armava toda, já tava assim, pronta pra debater, pra provar que a pessoa tava errada, né? Já tava assim, sentindo a injustiça, não é possível, porque, né, faço tudo, espero fazer tudo certo, tento fazer tudo certo, e a pessoa ainda está me criticando, Ave Maria, né, Ave Maria. E hoje em dia, não sei se você está percebendo, né, as pessoas têm opinião pra tudo, tá quase aquela música, né, Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser hoje assim, mas as pessoas não, elas estão assim querendo dar opinião pra tudo. É mais ou menos assim. Critica, né? Criança pequena, critica que deu o peito, critica que deu o peito acima dos 2 anos, critica que não deu chupeta e a criança chora, critica que deu chupeta e aí estragou a boca da criança, critica a sua vida, né? Sem saber o que tá passando, critica que você agora quer mais da vida, quer mais dinheiro e aí você fez um pacto com o capeta. Olha, é tanta crítica, sabe? Critica que você fala firme e aí você é bruta. Critica que você fala tranquilo e aí você é mole, sabe? Critica até que você respira, não é? Você não sente assim? Né? Hoje em dia, gente, ainda mais aqui na internet, você precisa ver, né? É uma loucura. As pessoas, assim, chegaram a criticar eu tocar piano, né? Que meu Beethoven estava muito lento. É uma doideira, né? Só que é importante saber lidar com isso. Porque as pessoas elas têm opinião, né? E elas vão proferir a sua opinião, elas vão falar a sua opinião. E aí como é que lida com isso? Como que a gente não leva isso pro lado pessoal, não fica magoada, ressentida, se sentindo cocô do cavalo do bandido, né? Como é que faz tudo isso, né? Eu trouxe aqui uma pergunta, que hoje é o quadro de dúvidas, e nessa pergunta, ela fala assim, Fabi, minha chefe parece que tá contra mim. Nada do que eu faço tá bom. Como eu lido com isso? Já passou por isso? Parece que tudo que você faz tá errado. A pessoa tem um senso crítico absurdo, né? E aí é exigente, exige bastante de você, quer que você faça do jeito dela, né? Então eu trouxe essa dúvida aqui pra gente discorrer em como que você pode receber crítica. Porque quando você não sabe receber crítica, acontece um desalinhamento, tá? E aí trava todas as áreas da vida. Então, por exemplo, você trava a confiança em si, você começa a duvidar se você tá certa, se você faz as coisas de uma maneira correta, você começa a duvidar, né, das tomadas de decisão, então você começa a não tomar decisão, porque vai que tá errado, né? Vai que não dá certo, então fica receosa para tomar decisão, e aí fica esperando as outras pessoas decidirem. E o mais legal é que eu trouxe a dúvida no profissional, né? Mas ela vai reverberando em todas as áreas da vida.
Porque a pessoa que ela começa a ficar em dúvida no profissional, ela começa a ficar em dúvida em casa também. Em coisas até que parecem simples, tipo, onde a gente vai jantar hoje? Ah, não sei, escolhe você. O que você quer comer sábado? Ah, não sei também, escolhe você. Começa a não ter mais desejo, poder de escolha, sabe? E isso vai minando toda um ponto que chama amor próprio. A pessoa já não sabe mais quem é, sabe? E aí se não sabe quem é, como é que se ama? Como é que se respeita? Fica complicado, né? Fica complicado. As críticas, as pessoas elas falam a esmo, elas também não sabem da crítica, não sabem falar, entendeu? Então fica uma coisa bem, hoje em dia bem difícil mesmo de se lidar, mas é possível, né? É possível a gente aprender, porque vão ter essas pessoas na nossa vida, vão aparecer aí. Olha, né? Se não apareceu, já vai aparecer. E é importante eu falar que desse desalinhamento que acontece quando a gente não sabe receber crítica, porque é um desalinhamento sistêmico. O que é sistêmico, Fabi? Você tem, né, só para você entender, tem um sistema, você tem um sistema nervoso, você tem um sistema linfático, você tem um sistema circulatório no seu corpo, né? Isso daí você já conhece, não tô falando nada novo aqui. Bom dia. Mas você tem um sistema também que é um sistema familiar. Então, vai travando a questão da família também, porque vai pesando, né? Eu não sei receber crítica, eu chego em casa chorando e aí eu desago com o meu marido, meu namorado, né? Ou com o cônjuge. Tem o sistema social, aí eu paro de também ir nos lugares, porque eu só vou receber crítica mesmo, então é melhor eu nem ir, né? Começa a travar tudo, você tá vendo? Assim, é uma coisa que parece pequena, né? A gente parece uma coisa simples, mas não é. Vai travando todo um sistema. Trava o sistema comunitário, societário, então eu não tenho mais energia nem vontade de fazer nada pros outros. Porque, se eu faço vai estar ruim mesmo, então é melhor nem fazer, né? Melhor ficar em casa mesmo, não faço nada, né? Então, vai travando bastante o sistema, vocês estão vendo que está tudo interligado, né? Todas as áreas da nossa vida estão interligadas, não existe esse negócio, eu sou no profissional uma coisa e no pessoal eu sou outra coisa, não existe isso. No passado falavam pra gente fazer assim, né? Chega no trabalho e deixa seus problemas em casa. Graças a Deus a gente teve uma crise, quando eu falo graças a Deus, por favor, não entenda, a crise foi horrível, tá? Mas eu falo assim, ela humanizou muito, né, das relações, muito. As pessoas ficaram extremamente vulneráveis e tiveram que se abrir para novas mudanças de relacionamento, de compreensão, de compaixão do outro. Então, essas crises acontecem a cada 12 anos, tá bem? Né? Não sei se você sabe, mas a cada 10 a 15 anos acontece uma crise, que é uma crise econômica, política, social. A próxima, né, se você não sabe, vai lá por mais ou menos 2030. E realmente faz uma grande mudança mental também, sentimental, uma grande mudança sistemática também, uma grande mudança nos sistemas. E aí, não existe mais essa coisa de a gente ser uma coisa no trabalho, ser uma coisa em casa, né? A gente acaba, o trabalho ele entrou dentro da nossa casa. E acabou que a gente até mostrou as pessoas que moravam com a gente, né? Humanizou isso. As pessoas começaram a compreender, poxa, você tá com criança pequena, que difícil que é, né? Se concentrar, trabalhar. Mas o ser humano não deixa, mesmo assim, né? De criticar, não deixa aí de botar aí a sua opinião, tá? E por isso que lidar com a crítica vai ajudar aí a alinhar uma coisa que eu chamo, que é um sistema muito mais importante de todos, que é um sistema energético. Então você vai alinhando todas as áreas da vida e vai alinhando através do seu sistema energético, porque ele desalinha inteiro quando a gente não consegue absorver a crítica. Fica muito difícil manter a nossa linha energética. E quando eu falo desalinhamento energético, o que significa, né? Bom, você deve saber que a energia governa tudo. A energia, tudo é energia. Só que as coisas elas estão em tempos diferentes. Então, assim, essa parede atrás de mim, ela vai deteriorar, essa roupa vai deteriorar, eu vou deteriorar, né?
Então a gente vai envelhecer, vai morrer, né? Só que não precisa acelerar esse processo, né? Então tudo é energia, tudo está em movimento e quando a gente se desalinha, a gente está acelerando esse processo de envelhecimento, né? Ou processo que você já sabe que é que vai acabar essa matéria, né? Isso aqui vai morrer, isso aqui que a gente toca vai morrer. E é importante a gente sempre saber como se alinhar de volta quando as coisas tiram a gente do eixo. É um eixo, né? Então, quando a gente tem aqui pontos energéticos em nós, que são os nossos chakras, e a gente recebe uma crítica que não sabe engolir essa crítica, há um desalinhamento, tá? Desses pontos energéticos. E aí esse desalinhamento pode até afetar o nosso corpo físico. Então é muito comum as pessoas que recebem crítica e não conseguem lidar com isso, não conseguem responder bem a isso, ter dor de garganta. Ou travar o sistema mesmo, trava as costas, sabe? Trava, às vezes, artrite, artrose, vai travando esse sistema, trava o intestino, sabe? Trava até o estômago, aparecimento de úlcera. Então, todas as consequências aí terríveis de não saber também lidar com a crítica. Mas quando você sabe lidar com a crítica, que é o que acontece com as mulheres inovadas, e uma estava passando exatamente por isso, muito legal, porque ela estava passando, tudo que ela fazia para a chefe estava ruim, tudo, né? E era muito, isso dava nela crises de ansiedade, incluindo crises de pânico, que ela teve que passar com um psiquiatra, né, para poder se centrar de novo. E aí, quando ela me conheceu, a gente fez esse trabalho com a minha metodologia de alinhamento cosmosistêmico e ela descobriu como lidar com as críticas. E aí, foi muito bacana porque ela já não se sentia mais ameaçada. Então, todo o sistema dela, cerebral, né, que ativava quando ela já estava chegando no trabalho, ela começava a ficar nervosa, porque ela sabia que de repente a chefe ia criticar o que ela ia fazer e tal, ele foi apaziguando. E ela não teve mais nenhuma crise de ansiedade. Olha que bacana isso. Ela se sentiu, inclusive, confortável de conversar com a chefe sobre isso e falar para ela que ela sentia que o jeito dela estava correto de fazer e que ela gostaria de tentar. Uma vez, se não desse certo, ela ia fazer do jeito da chefe, mas que ela desse um voto de confiança. A relação das duas melhorou absurdamente, tá? Incluindo uma mudança, que eu falo, uma transmutação de uma relação de submissão para uma relação de respeito. Então hoje, quando essa mulher inovada fala uma coisa para a chefe para e ouve, e compreende, e não critica logo na sequência, sabe? Só para você ter uma ideia, né? E aconteceu comigo também, muito estranho, porque eu nunca tive uma crítica no meu trabalho, porque realmente, sabe, dou sangue, faço aquilo que, sabe, com muita energia. Não que, né, você também não faça, mas talvez eu tenha dado aí um certo alinhamento, né, com os meus superiores, de que eles me deixavam livre, né? Essa foi uma escolha que eu gostaria de chefes ou líderes que me deixassem livre para fazer aquilo que eu queria fazer. Bom, então eu nunca tinha recebido uma crítica, até que eu fui trabalhar num contrato na Arábia Saudita. E eu tinha que fazer uma grande reviravolta lá na empresa, a empresa tava toda zoada. Juro, eu cheguei na empresa, minha vontade era de chorar, de desespero, de tão destruída que ela tava, sabe? As pessoas, a autoestima das pessoas, era um tal de manda, ninguém tinha voz, a equipe que eu ia cuidar ficava num gueto, assim, sabe? Ela trabalhava meio que num subsolo, onde todas as janelas, só pra você ter uma noção, estavam com papel alumínio. Então as pessoas trabalhavam no escuro, elas não tinham
uma condição de trabalho que aqui a gente já denunciaria, lá elas não tinham uma condição de trabalho decente. Então sabe o que elas faziam? Trabalhavam com design, que são coisas que demoram horas às vezes para renderizar um desenho, para fazer um desenho de uma vitrine, faziam no computador, direto no computador. Imagina as costas dessa pessoa, o braço, a mão dessa pessoa, né? Fora a cabeça de chegar no trabalho e estar nesse ambiente escuro. Então eu cheguei lá e eu comecei a fazer uma revolução, né? Comecei a fazer o que eu faço, que é a parte de transmutação, alinhamento. Eu fui alinhar tudo, né? Tava tudo, e eu começo sempre com as pessoas, porque são as pessoas que governam as coisas, né? Não são as coisas que governam as pessoas, são as pessoas que governam as coisas. Então eu sempre começo com as pessoas, sempre ajudando as pessoas a acharem a luz no caminho, né? E aí eu comecei a tirar tudo das janelas, né? A dar condição, as pessoas ficaram felizes. E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que dentro desse sistema, que é uma empresa, é um sistema também, dentro desse sistema, tinham pessoas que estavam se aproveitando do sistema. Então eu cortei esse aproveitamento. E olha isso que aconteceu, né? Depois de que eu tava lá, um mês depois, o CEO, que é o presidente da empresa, que foi quem me chamou para fazer esse trabalho, ele foi demitido. Ele foi demitido, o que aconteceu? As cobras que trabalhavam lá foram pro novo CEO falar mal de mim. Que eu tava mudando tudo, que não era assim que fazia e tudo mais. E aí quando eu chego na sala dele, meu primeiro contato com esse homem, gente, meu primeiro contato com esse homem, eu sento lá e ele fala assim, ó, eu tenho uma lista aqui de pessoas e eu vou falar o nome e você fala se demite ou não demite, se demite ou não demite. E eu achei aquilo um absurdo, como assim, sabe? Fazia 30 dias que eu tava lá, como é que, né, eu ia sentar lá pra falar, vai embora, fica, vai embora, fica. Eu tava conhecendo as pessoas, era uma equipe de mais de 30 pessoas, uma loucura. E aí, eu virei pra esse homem e falei assim, não é assim que eu trabalho. Posso me apresentar? E aí a gente discute novas opções. Este homem, né, a gente fala de alinhamento energético, ele alinhou a coluna dele inteira. Ele se alinhou, olhou pra mim com uma cara de fúria. Eu falei, ê, lasqueira, caguei. Ele olhou assim pra mim, ele falou assim, pois fale. E aí depois ele veio falar assim, você tá aqui há 7 meses, eu tava lá há 30 dias, você tá aqui há 7 meses, você não tá agregando valor pra empresa, você não agrega valor pra empresa. Não sei o que você tá fazendo aqui. Eu nunca tinha enfrentado uma pessoa assim. Eu nunca tinha recebido uma crítica nesse nível, que eu não agregava valor para a empresa. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei destruída. Mas eu chorava, eu falo assim, lá na Arábia Saudita há um oásis com lágrimas de Fabiana, porque não existe outro lugar no mundo que eu tenha chorado tanto quanto a Arábia Saudita. E eu não quero fazer aqui uma pose de vítima, não. Eu sabia o que eu estava fazendo quando eu falei para ele que eu não trabalhava assim. Só que eu não sabia das consequências que isso ia acontecer. Eu não sabia das consequências grandes que isso teria, tá bem? Então, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil já é horrível, né, você ser mandado embora. Porém, quando você vai mandado embora, você de repente ainda tem onde cair morta, sabe? Vai morar com uma amiga, com um amigo, com um parente, eu não sei, sabe? Se vira, coloca a gente em casa para dividir quarto, sala, dá-se um jeito, sabe? Só que lá eu tava lidando com pessoas de nacionalidade, né? Eu trabalhei com mais de 110 pessoas de nacionalidades diferentes, ou 110 países diferentes. E eu tava lidando com nacionalidade que é síria, Bangladesh, iraquiana, de Iêmen, Paquistão, que são tidos como refugiados. E lá é muito diferente daqui, porque se vem um gringo aqui e tem filho aqui, o filho é brasileiro. Lá na Arábia Saudita, no Kuwait, em Dubai, o filho não é da nacionalidade do pai. Então, do pai, da mãe. Então não tinha como, se eu mandasse alguém embora, tá?
e essa pessoa fosse de um desses países, e ela tivesse nascido lá, ela não teria talvez nem parente lá. Ela teria 30 dias para sair do país. Olha que absurdo. Então, quando eu recebi aquela crítica, né, de que eu não estava fazendo meu trabalho direito, que eu tinha que mandar as pessoas embora, eu cometi um erro absurdo, que é um erro muito comum que as pessoas cometem quando recebem a crítica. Lembra que eu falei da deusa da justiça, da deusa da guerra? Eu ali plantei uma guerra. Eu fiz uma coisa que chama-se disputa de poder. Eu quis disputar o poder com a pessoa, né? Há duas coisas que as pessoas fazem: ou ficam quietas, né, engolem o sapo e aí dá dor de garganta, ou faz o que eu fiz, que é disputar o poder, ou seja, eu tô certa e eu vou te provar que eu tô certa. E isso é um erro, porque olha o que aconteceu, né? Eu fui, logo depois, é óbvio, né? Eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora e isso não impediu das pessoas que eu estava protegendo de serem mandadas embora também. Então não adiantou nada eu ser mártir. As pessoas também foram mandadas embora. Então, quando a gente recebe crítica, a gente tem que ser estratégica com a crítica, né? Estratégica. E eu falo que a primeira coisa que vai ser feita com a crítica é uma técnica dentro do alinhamento cosmossistêmico que eu passo para as mulheres inovadas, que é a pausa. A pausa, eu não pausei. Eu agi ali com o meu instinto. Qual o instinto? O meu instinto animal de defesa. Dentro de nós temos um animal. E esse animal quer se defender, né? Esse animal fica com medo. Esse animal, ele tem o seu jeito de sobreviver no mundo. E eu ali aticei esse animal. Eu não controlei ele. Então a pausa é mais ou menos assim, ó, só para você entender. Estátua, tá? Vai brincar de estátua, que significa você parar, ouvir, respirar. Nós não precisamos responder críticas na hora. A gente pode absorver, pensar sobre elas, pensar se faz sentido, pensar se de repente é um jeito da gente fazer diferente, né? Se há ali uma oportunidade. Eu falo muito para as mulheres inovadoras, a pausa, ela vem logo na sequência, opa, aqui há uma oportunidade. Às vezes é uma oportunidade, né? De você se impor de uma maneira comunicativa assertiva e não destrutiva, ou seja, olha, eu entendo, né, que você pense dessa maneira, mas de repente vamos fazer diferente, como essa mulher inovada que eu contei pra você, ela fez. E vamos ver se a gente tem um resultado, sabe? Então ela tem essa pausa e uma oportunidade. Às vezes a oportunidade é de se calar. Eu perdi uma oportunidade ali, de me calar. E de repente, depois, com o tempo, voltar para ele e dizer a consequência de mandar embora, pensar em alternativas para aquilo que tinha me falado na hora. Então a pausa, gente, a pausa é assim, nossa, a partir de agora não viveremos mais sem a pausa. A pausa é uma técnica, tá? Que eu recebi de um guia espiritual da Cabala, né? Um alquimista, e ele me disse sobre essa pausa. E é maravilhoso quando a gente pratica isso. Então a próxima crítica que você receber, estátua. Porque às vezes é uma crítica pontual. A pessoa, eu falo, dormiu de calça jeans. Ela não tá bem, sabe? E ela olhou pra você e falou, é tu mesmo que eu vou descontar hoje, né? Então é pontual, precisa observar se é pontual. Às vezes a pessoa sofreu tanto, por exemplo, na maternidade isso acontece muito, a pessoa sofreu tanto que ela não quer que você sofra. Então quando ela te fala uma crítica, você deu chupeta, fez isso, fez aquilo, o que ela tá falando? Poxa, tenha compaixão pela minha dor, tenha compaixão por isso que eu sofri, por isso que eu passei, porque eu não quero que você passe também. Então ela te critica, na verdade, para te poupar. Olha que loucura, né? Quando eu falo que loucura, assim, né, o ser humano, as sinapses, né, o jeito que a gente linka as ideias são muito diferentes, né, são muito, às vezes, até esquisitas, porque são inconscientes.
que é inconsciente? Eu não tô percebendo o que eu tô fazendo. Às vezes a pessoa não tá nem percebendo que tá te criticando. Entendeu? Não tá nem percebendo que você tá ficando mal com isso. Então, um jeito da gente lidar com a crítica, né, e evitar que trave todas as áreas da vida, ou até mesmo que a gente destrave se a crítica já travou todas as áreas da vida, é começar com a pausa. É realmente respirar quando a pessoa fala. Brincar de estátua, né? E tirar dali uma oportunidade, porque se tá vindo alguma coisa pra você na sua vida, é porque você deve olhar para isso. É porque isso tá vindo para um aprendizado. As pessoas não vêm na nossa vida à toa. As pessoas não vêm na nossa vida sem um porquê, sem um propósito, sem uma intenção. Por mais que seja uma intenção dolorida. Esse homem que eu falei para você, né, que me criticou, ele veio para me dar a oportunidade de aprender sobre a pausa e para passar aqui para você. Então ele me deu uma oportunidade na minha mão. Né? Que eu poderia muito bem ficar com raiva dele, ficar triste, ficar... eu falo que essa parte do ponto baixo, que eu fiquei extremamente chorosa, que eu quase morri ali, né, na Arábia Saudita, durou uma semana. Tem gente que carrega o passado anos, né? Segura ali o que aconteceu, o ressentimento, durante anos. A pausa faz você evitar segurar isso por muito tempo. Você libera, solta o passado para deixar o futuro vir, né? Para deixar o novo entrar. Olha que gostoso que é quando a gente sabe colocar em prática a pausa, quando a gente sabe destravar todas as áreas da nossa vida, quando a gente sabe começar um alinhamento cosmossistêmico. Isso que a gente tem na mão, o nosso poder. Esse é um poder que a gente tem que ninguém tira. Ninguém pode tirar. As pessoas podem te criticar o quanto elas quiserem. Mas vai depender de você como que você vai receber essa informação. Entendeu? Olha aqui. Bom ponto, a gente entra num canal ruim, né? Sair dele, gerar aprendizado é muito bacana. E é mesmo, porque pouca gente olha a vida por esse lado, né? Olha a vida sempre pelo lado negativo e pelo lado de vítima. Eu falei pra você aqui, eu não fui vítima nessa história. Né? Eu sabia que quando minha língua estava solta, porque, né? Eu já fiz isso em outros lugares da minha vida, que eu travei o sistema, eu ia receber consequências. Eu não contei pra você aqui a consequência, né? A consequência foi drástica, gente. Não só eu fui demitida, as pessoas foram demitidas, né? Meu contrato acabou. Mas as cobras que eu falei pra você, que estavam no recinto, que eu falei pra você que eu não sabia que essa consequência seria tão drástica, as cobras foram falar pra esse homem que eu tinha muito contato no Kuwait, que era a grande concorrente, né, da Arábia Saudita, a empresa que ficava no Kuwait, que eu já tinha trabalhado pra ela, e que eu tinha muito contato lá, que eu tinha contato com a realeza, e é verdade, eu tenho contato com o ministério, com a realeza no Kuwait, porque eu morei muito tempo lá, né, eu fiz grandes amigos, e de que eu tava passando informação, sem nenhuma prova, sem nada, sabe? E o homem, já com raiva de mim, acreditou, só que na Arábia Saudita, gente, traição, que isso é traição dá apedrejamento, pelo menos quando eu morava lá, dava apedrejamento em praça pública. Então não só aquela crítica me bateu com tudo, mas eu fiquei com muito medo de morrer, de verdade, né? E eles tinham que autorizar o meu voo, eu tava sozinha na Arábia Saudita, meu marido não tava lá. Então foi um desespero absurdo, né? Mas aí eu sei também me proteger. E é muito importante, né, como um segundo passo, a gente também se proteger energeticamente. Então, como eu sabia me proteger, eu trouxe ali a proteção, tá? Eu falei aqui pra você dos animais do poder, né? Então, assim, eu busquei o meu animal do poder, que é numa meditação que eu trago para as mulheres, né, do programa Real Poder. Eu trago uma meditação que faz a descoberta desse animal, que é o nosso animal que nos protege, né? O nosso animal que tá do nosso lado, assim. E aí eu mandei ele me ajudar nessa situação, né? Então não foi pior, e aí foi assim, não, foi um mal entendido, Fabiana, não, ninguém falou isso de você, tal, não sei o que, foi só fofoca, não. Sei lá, se falou, se não falou. Eu acho que falaram, porque o povo, olha, e a justiça divina maravilhosa, né? Todo mundo foi mandado embora depois. Porque aqui, gente, a lei da ação e reação, né?
Por isso que nós também temos que tomar muito cuidado com a crítica, com o que a gente fala também para outra pessoa. Porque tudo que a gente fala, profere, volta para nós também. Então temos que ter muito cuidado em como que a gente fala, se isso vai elevar a pessoa, se isso vai fazer realmente uma diferença na vida dela. Se ela te perguntou, né? Ela te perguntou, a mesma coisa, você perguntou para a pessoa que te criticou a opinião dela, porque você se perguntou, aí tem a humildade de receber a informação. Mas se você não perguntou e a pessoa está dando a esmo, pausa, percebe se está recebendo ou não, percebe se essa pessoa tem autoridade para falar isso para você, e aí você revê, né? Se você vai ficar ou não com essa informação, se você vai fazer alguma coisa com ela, você vai descartar. Certo? A lei do retorno não falha, não falha jamais, né? A gente também tem que tomar esse cuidado muito de, né, não ter uma opinião formada sobre tudo, né? É melhor a gente ser uma metamorfose ambulante, uma pessoa que vai mudando, né? Vai vendo as oportunidades e vai se adaptando em relação a essas oportunidades, tá certo? Então, próxima vez que você receber crítica e você sentir que ela tá travando a sua vida, pausa, tá? Pausa, percebe quem é o interlocutor, se você perguntou, se você não perguntou, se isso agrega ou não agrega, sente, seja estratégica e depois fala com a pessoa também, né? Se você não gostou, fala, olha, você me falou isso, mas eu gostaria de que você não falasse mais, que isso me faz muito mal, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero aprender comigo os meus erros, né? Então eu te agradeço a sua boa intenção, mas eu não vou fazer isso. E se for o chefe, né, e estrategicamente criando uma confiança do chefe, pegando num dia bom, né, e testando outros tipos de aproximação para fazer as coisas, tá certo? Mas não se cale jamais e também não, né, defira a palavra à toa jamais, tá certo? Fez-me por entender, você conseguiu entender, né? Essa pessoa que perguntou aqui, né? Teve essa dúvida, espero que tenha sido elucidada, né? Tenha clareado a mente. Meu objetivo aqui é que você realmente vá para o próximo nível, que você destrave todas as áreas da sua vida com alinhamento cosmossistêmico. E eu deixo você aqui até o próximo episódio. Combinado? Um beijo grande para você.